No mundo, é cada vez mais comum a utilização de aplicativos de celular para a compra. Muitos já falam da extinção do papel moeda. Mas no Brasil, há entraves legais e culturais que precisam ser superados para que os pagamentos móveis se transformem em realidade. Quer saber mais sobre esse tema? Vem com a gente no Rio em Foco, que começa agora, sobre tendências tecnológicas. O Rio em Foco recebe o vice-presidente de Desenvolvimento de Aceitação e Negócios, Mastercard Brasil, Alexandre Brito, e o diretor da TIM Brasil, Flávio Lang. Segundo a pesquisa do Instituto Asaf, com base em dados do Banco Central, o número de transações realizadas com cartões de crédito aumentou 108,3% entre 2010 e 2014. Vamos acompanhar a matéria. Você conhece alguém que não tenha cartão de crédito ou débito? Pode até existir, mas é difícil, né? Hoje em dia, a maioria das pessoas prefere pagar suas compras com essa ferramenta. Isso facilita não só o cliente, mas os estabelecimentos. As nossas vendas, elas giram entre 86% e 87% de todo o nosso volume de vendas são nos cartões. O dinheiro fica entre 13% e 14%. Esse tipo de comportamento se deve a alguns fatores. Um deles é a segurança. As pessoas não querem mais andar com dinheiro no bolso. Outro é a tecnologia. As pessoas têm outras opções para não precisar andar com dinheiro. A questão da comodidade. É cômodo, as pessoas têm. A tecnologia está aí para isso. Um estudo realizado pelo Instituto de Engenheiros Eletricistas Eletrônicos revelou que o dinheiro deve ser substituído pelos pagamentos móveis até 2030. Em contrapartida, as pessoas que acreditam que o papel moeda será extinto ainda não se sentem seguras com o mundo digital. A maior preocupação delas é o hackeamento de informações. Quando você acessa o site, a página web, quando você instala o Guardião, quando você faz os passos a passos necessários para que você tenha acesso à sua conta, você está se respaldando e se protegendo de qualquer tipo de invasão ou qualquer tipo de vazamento de informação. O pagamento via dispositivo móvel é muito mais seguro do que o pagamento via cartão. Hoje em dia você ainda ouve falar muito sobre a clonagem de cartão, mas é raro você descobrir uma pessoa que foi hackeada e sua conta bancária foi roubada. Então, esse medo que as pessoas têm hoje em dia de efetuar transações bancárias e pagamentos via dispositivo móvel e internet bankline é infundável. E no caminho da modernização, a tendência é que essas transações sejam realizadas pelos pagamentos móveis. Um toque na tela do seu celular e pronto. Compra efetuada com sucesso. Agora a gente só vai poder dar um salto dessa forma quando a gente tiver uma banda larga melhor, quando a gente tiver um 3G ou um 4G melhor. Hoje ainda é muito limitado esse tipo de serviço aqui no Brasil. Essa questão da segurança ainda é um assunto sério, né? Quando se fala da expansão dos pagamentos móveis. Sim, a segurança realmente, quando a gente vê, ela é o primeiro fator primordial para você ter a adoção. Então, se a gente for analisar até o histórico, pegando o gancho da pesquisa, o cartão de crédito ele conseguiu evoluir junto com a migração para o chip. Antigamente você só tinha aquela tarja e a segurança existia, mas só que não nos níveis atuais do chip. Uma vez que você chipou toda a base de cartões do Brasil, que hoje eu diria 97%, 98% da base de cartões brasileiros é chipada, você teve um crescimento exponencial da utilização de cartão de crédito no Brasil. E o uso do celular, que são os pagamentos móveis, na questão da segurança, o que muda? A rede móvel ela vem sofrendo uma evolução constante. Se você falar de segurança, você lembra anos atrás, quando você falava de meu telefone foi clonado, né, no início da rede móvel, com a digitalização das redes, né, com o advento do GSM, 3G, 4G, isso é uma rede completamente segura. Se você pensar a quantidade de pessoas hoje que é assaltada, né, que você perde o dinheiro, né, de forma a você estar caminhando na cidade e está sendo lesado, é muito superior à quantidade de pessoas que você conhece que teve uma transação clonada no meio digital. E na verdade o que você observa, inclusive, é um aumento ainda maior da segurança da transação via mobile, porque o dispositivo móvel também é uma fonte de informação, de autenticidade de que você é você,
porque afinal de contas aquele aparelho, aquela linha é uma linha privativa sua, que com um conjunto de outras informações, sua senha, né, e outros elementos, garante uma transação muito mais segura, porque além das informações da sua conta, a pessoa, se quiser clonar, tem que ter acesso ao seu telefone, né? Então é uma junção de múltiplas seguranças, tanto do que foi desenvolvido no sistema bancário, como no setor de telecom, garantindo assim um ambiente muito seguro. Como está essa discussão hoje? Qual a gente poderia dizer que é o ponto que o Brasil se encontra nesse momento em relação a pagamentos móveis e ao aprofundamento, na verdade, desse tipo de pagamento? Olha, os pagamentos móveis a gente tem que analisar, ele tem várias vertentes, certo? Então você consegue hoje ter uma tecnologia no smartphone que é o in-app, então você consegue abrir o aplicativo, fazer a transação dentro do aplicativo e fechá-lo, certo? Você tem uma transação que é através do número do celular, onde ela trafega e aí você precisa fazer conectividade com as empresas de operadoras, os operadores de telefonia celular, no caso da TIM. Nessa primeira tecnologia que o senhor citou, precisa ainda ter um cartão, né? Todas essas tecnologias, elas nunca vão abandonar a infraestrutura de cartões que foi desenvolvida ao longo desses 50 a 60 anos. Então, é como se você olhasse para trás e visse que a infraestrutura é de cartões, só que o front-end do consumidor ele mudou. O que a gente chama na indústria de form factor. Você não tem mais o cartão físico, mas o seu cartão físico ele passa a ser o seu celular. Então, por trás do celular, você tem toda a infraestrutura que foi desenvolvida há mais de 60 anos. Essa daí é a parte do que a gente chama de in-app, que é smartphone. E a segunda é o que você trafega toda essa transação no número de celular usando uma tecnologia USSD. Por que essas duas funções são importantes? Porque uma você necessita do smartphone. E como a gente viu na pesquisa, tem o desenvolvimento das bandas largas que precisa acompanhar também conjuntamente. E quando você vai no SSD, essa já é uma tecnologia que já está disponível, na verdade, até vou deixar aqui o Flávio responder, e por isso a gente fez existe a tecnologia que usa o SSD também. Como é que é essa tecnologia? Então, o SSD ele utiliza a rede móvel como se estivesse emulando uma troca de SMS. É isso que acontece por trás da rede. O que é importante observar, que colocou muito bem o Brito, é o nível de penetração de smartphone. Quando o modelo de in-app, né, que é o modelo de aplicativos que rodam no smartphone, eles garantem uma parte da cobertura da população. Hoje, mais ou menos da população brasileira, está falando, da população de smartphone, de linhas móveis, mais ou menos 55% da base tem smartphone. Você tem uma outra parcela significante da base que não tem smartphone, né? Então, a tecnologia USSD, né, que é uma tecnologia que, como se fosse um SMS, ela permite que você consiga atender toda a gama da população. E quando você pensa exatamente na população não bancarizada, que não tem ainda acesso a cartão de crédito, ela bate muito com esse perfil de pessoas que ainda não têm o seu smartphone. Então, por isso que na decisão do lançamento do TIM Multibank, que é uma parceria entre TIM, Caixa Econômica Federal e Mastercard, a gente direcionou exatamente um tipo de solução usando essa tecnologia de USSD, porque ela permite a gente atender todo o telefone, desde que esteja conectado na rede móvel, desde os mais simplesinhos, daquele Nokia 6320, pequenininho, que a gente brincava com o jogo da cobrinha, né, até um iPhone ou um S7 da Samsung. Ou seja, toda a gama de smartphones e feature phones e telefones mais antigos permite essa tecnologia. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse projeto no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Rio em Foco recebe Alexandre Brito e Flávio Lang. O Índice Trimestral de Pagamentos Móveis, MPI, divulgado em maio de 2016 por uma empresa global de tecnologia de pagamentos, revela que 34% das transações online globais foram feitas em dispositivos móveis. Aqui no Brasil, esse número ainda é pequeno, apenas 15%. Fala um pouquinho mais pra gente sobre esse novo serviço que foi lançado, que a gente começou no primeiro bloco, eu tenho certeza que está todo mundo curioso. Então vamos lá, é um serviço que a gente lançou conjuntamente, TIM, com a Caixa Econômica Federal e a Mastercard. É um serviço de uma conta bancária virtual,
tá? Atrelado ao seu número móvel. Qual é a vantagem disso para o cliente, né? Senão parece uma coisa muito do outro mundo, né? Mas é efetivamente para as pessoas poderem juntar o mundo do seu telefone, que não precisa ser um smartphone, pode ser qualquer telefone móvel, e você consegue criar uma conta bancária atrelada a esse número. Com isso você pode mandar dinheiro para algum parente que esteja em uma outra cidade, você pode pagar suas contas, né? Você efetivamente pode sacar o dinheiro junto a redes de lotéricas afiliadas da Caixa. Então você tanto pode fazer o que a gente chama de cash-in, que é fazer o depósito nessa sua conta virtual, como também sacar dinheiro dessa conta. Com isso você tem a segurança de não ter que ficar transitando com o dinheiro, né? Então a gente está discutindo sobre segurança, mas a segurança efetivamente para essa camada de população de poder andar livremente, sem o medo de alguém roubar o salário que você acabou de receber no seu ônibus, né? Ou seja, efetivamente você está dando uma segurança física para as pessoas. Se roubarem o seu celular, roubarem a sua linha, é só pedir um novo SIM card, você põe no seu novo aparelho, né, e já está funcionando. E a conta continua, aquele dinheiro destacado na sua conta, protegido. Outra coisa que é muito importante, você pode fazer transação, né, de passar o dinheiro para algum amigo, algum colega, né, alguém que esteja devendo dinheiro para você. Assim, você manda dinheiro para mim aqui, você tem que transitar com o dinheiro em espécie. E aí quando você pensa num Brasil, né, onde você tem 40% da população que efetivamente não está bancarizada, né, e todo mundo tem o seu telefone pré-pago, então você imagina o tamanho da oportunidade de penetrar um serviço como esse sobre essa parte da população, e atrelado também ao fato que se você olhar, aproximadamente 85% das transações com menores de R$100 são feitas em dinheiro, tá? E o montante de dinheiro que transita na economia, dinheiro papel, dá 950 bilhões de reais por ano, transitam em papel, moeda na economia. Então olha o tamanho da oportunidade da gente digitalizar isso através de uma solução segura, né, que esteja na palma da mão como o celular, e que a gente consiga efetivamente oferecer um novo serviço, um serviço de qualidade para uma parte importante da população que hoje não é abastecida. A gente está falando de uma quantidade de pessoas que também está entrando no sistema bancário com essa nova tecnologia. Pela primeira vez. Você está falando do mercado informal, né, das pessoas que recebem uma renda mínima muito baixa, que muitas vezes não comportam um banco, ou tem medo do banco, né? O banco é aquela coisa de Porque em termos doutor, de tarifa, né? Tem algum tipo de tarifa nesse processo? Como é que funciona? Não, a nossa solução, como a gente desenhou, você não tem uma tarifa bancária, o que você tem, obviamente, você tem uma taxa nas transações, como é feito hoje normalmente nos bancos. Mas, ou seja, você pegar o seu dinheiro e deixar ele lá, não tem uma assinatura de banco. E na verdade, quando a gente vê a transação ocorrer hoje, nos testes que a gente está avaliando, você vê que existe uma comodidade que não tem preço. Por quê? Por exemplo, hoje uma pessoa que tem uma conta a pagar, ela vai ter que carregar o dinheiro numa lotérica para pagar ou num banco para pagar, certo? Ou seja, esse processo de ir a uma lotérica e voltar, muitas vezes você tem que gastar tempo, gastar dinheiro. Com a nossa tecnologia desenvolvida, basta tirar uma foto ou basta digitar o código de barra que está pago. Então você vê o benefício, certo? Mas eu acho que o principal é a parte, voltando um pouco no primeiro bloco, da segurança. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, como é que faz uma coisa tão segura, SMS, muitas vezes, sabe, as pessoas, como elas não conseguem tangibilizar, esse desenvolvimento ele foi feito uma integração entre a Mastercard, o data center da Mastercard e o data center da TIM. Então você está falando de uma conexão direta entre as duas empresas, entre os dois data centers que têm níveis de segurança altíssimos. Ou seja, é isso que garante essa segurança da transação. Qual é o próximo passo desse processo? Isso começou no Rio de Janeiro, né, o lançamento desse produto. Então a gente fez no final do ano passado uns pilotos em algumas praças, né, no Nordeste e no Sul. Mas o lançamento, a cidade onde a gente concentrou todos os investimentos, onde a gente está focando é o Rio de Janeiro, porque se dá certo no Rio de Janeiro, dá certo em qualquer lugar do país. Exatamente. Assim esperamos. Assim esperamos, com certeza. Não, mas já está dando certo, né? Tá dando certo. E quando a gente vê na evolução um pouquinho do que você falou, né? Claramente a gente acredita que o celular vai ser o veículo, o número do celular vai ser a forma de atuação,
E você tem toda uma infraestrutura por trás que ninguém vai ver, mas que vai gerar toda a segurança. Então, uma funcionalidade que a gente até vem desenvolvendo, até dando uma palhinha aí, é o seguinte: imagina você que está hoje no e-commerce, você tem que digitar o número do cartão, ou até mesmo você aperta uma das wallets que existem lá, mas você tem que colocar a senha, você tem que de algum jeito identificar quem você é, certo? Nesse mundo mobile que a gente está falando, não, basta digitar o número do celular, você vai receber no seu celular uma notificação, você está comprando uma geladeira por R$500, você só vai botar assim o número do seu cartão, acabou. Ou seja, é uma transação 100% segura e conveniente. Isso se estiver comprando no desktop. Se Exatamente, no celular, é um clique só. Exatamente, é um clique só. E essa tecnologia de aproximação? Isso daí é uma tendência, principalmente a gente vê nos países europeus. Só que o ponto aqui é você gerar de novo a conveniência para o consumidor final, certo? Então, onde é que você vê a grande adoção massiva? São em situações onde você tem que usar recorrentemente o cartão. Então, por exemplo, em transporte, quando você vai num supermercado, quando você vai num cinema, toda vez que você precisa de velocidade e são transações de um monto geralmente mais baixo, onde você vê essa adoção. Então, se você vier para o Brasil, em termos de POS, ele é o maior parque do mundo de POS contactless. A gente tem mais de 850 mil POS. POS é aquela máquina do restaurante, contactless. Quando a gente vai no mundo PDV, que eu diria é o mundo onde você vai no supermercado, aquela máquina um pouco diferente, você está vendo uma mudança acontecer e a gente acredita que mais 5, 6 anos todo o parque também vai estar alterado para isso. E a terceira leva que a gente está vendo é a leva dos transportes. Então a gente acredita que quando essas 3 levas todas ocorrerem, junto com a adoção das tecnologias que a gente vê mundialmente, que eventualmente vão vir para o Brasil, por exemplo, Android Pay, Apple Pay, Masterpass, a gente realmente vai ver essa adoção acontecer. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. No bloco anterior, nós falávamos sobre o novo serviço que está permitindo o ingresso de muitas pessoas no sistema bancário a partir do pagamento pelo celular. Sobre a regulamentação desse processo, né, e desse serviço, como ela está ocorrendo no país? Tem alguma dificuldade, algum entrave? Em termos de regulamentação, é uma boa pergunta, porque, sim, existiu um questionamento, é uma questão de 2, 3 anos atrás, mas o Banco Central regulamentou. Então foi emitida uma regulamentação onde o Banco Central ele coordena qualquer tipo de meios de pagamento que ocorram no Brasil. Então foi-se criado diversas figuras, instituições financeiras, que são os bancos, instituições de pagamento, que muitas vezes são os gerenciadores de pré-pago, certo? Que no nosso caso é a Caixa, também como instituição financeira, e tem os instituidores de arranjo de pagamento, que somos nós as bandeiras, onde nós temos que coordenar todas essas regras e garantir que todo mundo trabalhe corretamente, de uma forma justa, sem preferência para ninguém, certo? De uma forma não exclusiva. Então, essa regulamentação do Banco Central que veio há 1 ano e meio atrás, ela realmente veio para organizar e dar um direcionamento maior e, com certeza, a gente está crescendo bastante, aceleradamente por causa disso. Como é que os senhores veem a entrada de novos players nesse mercado? Quer dizer, esse a gente está falando de uma tendência, vão chegar outros serviços semelhantes a esse. Como é que está acontecendo a organização desse mercado? Então, primeiro que toda competição é sempre saudável, te deixa mais alerta. Então, acho que existem várias novas formas de pagamento, né? Como você comentou, está todo mundo entrando um pouco para dentro desse modelo, como o Google Pay, Android Pay, as próprias operadoras, o sistema bancário. O fato que a gente acredita muito, que é muito menos uma visão de uma competição, mas muito mais no sentido de uma cooperação entre os diversos meios de serviço. E se você parar para pensar que no passado a gente viu operadora tentando ser banco e banco tentando ser operadora, não deram certo, né? Teve vários casos de sucesso no mundo. A gente acredita muito na nossa parceria porque a gente juntou os 3 melhores, né, num espírito de cooperar junto e criar um serviço único. A gente tem toda a tecnologia da Mastercard,
com toda a rede de distribuição, e ninguém entende mais de camada popular no Brasil do que a Caixa Econômica Federal, junto com toda a plataforma e a base de clientes da TIM, e o celular que está na mão de 1/3 de todo o Brasil tem o celular TIM. Então, é esse conjunto de cada um entendendo o seu papel, a gente acredita que vai evoluir muito. E a gente está falando, na verdade, do ingresso de pessoas num sistema... É um mercado fresh, é um mercado que exatamente. hoje não... Pensa, 40% mesmo os modelos como Google Play, né, e o Android, todos os modelos se baseiam muito em cima da base de cartão de crédito, né, que é uma base que, de certa forma, é limitada. Então, o poder que uma operadora tem de carry billing, de poder carregar para dentro da conta dela, seja do pré-pago ou do pós-pago, toda a parte, o mundo financeiro, é uma oportunidade muito grande para as operadoras agregarem mais serviços para os seus clientes, fidelizarem mais a sua base, e efetivamente uma oportunidade muito grande também de dar um novo serviço de bancarização para uma parte da população que hoje não tem acesso a esse tipo de serviço. Essa competição dos novos meios de pagamento está acontecendo muito, mas no topo da pirâmide, mas para a base da população que não tem acesso ao banco, hoje ele está desprovido de uma solução de bancarização. Agora, em termos de educação financeira, né? Quer dizer, a gente tem o retrato da nossa população é o retrato de famílias endividadas, de pessoas que não sabem usar muito essa questão dos recursos, e elas ficam muito dependentes de banco e de cartões de crédito, etc. Como é que está se pensando nesse processo de ingresso e de contato com essa população? A parte da educação financeira até é interessante a pergunta, porque a gente tem visto nesse momento que o Brasil vive, uma alteração do comportamento do consumidor. Então a gente tem visto que cada vez mais as transações de débito têm crescido bastante. O que isso indica para a gente? Que as pessoas têm entendido que elas têm que usar com parcimônia. O crédito ele vem para te ajudar se você souber que existe um orçamento. Se você usar para comprar sem saber que tem um orçamento para pagar todo mês, essa é a pessoa que vai se enrolar, certo? E quando você usa bastante a conta de débito, a conta pré-paga, você começa a perceber que as pessoas estão começando a ter essa educação de só usar o que tem, certo? Mas independente disso, junto com o nosso programa, a gente sim tem um trabalho de educá-los, de como eles devem primeiro usar o serviço, de como eles onde eles podem usar, de que forma eles podem usar, mas sempre tendo como meta nunca passar o seu próprio orçamento familiar. Funciona para a pessoa, funciona para o governo e para a empresa. Não pode gastar mais do que você tem. Exatamente. E só destacar uma ação que a gente fez em conjunto. Uns 10 dias atrás a gente fez uma ação na Rocinha, e uma das coisas que a gente fez foi exatamente dar uma aula de educação financeira também para a população. Não era só entregar o serviço, mas efetivamente tem lá um professor ajudando, né, a conscientizar um pouco melhor sobre o uso de crédito. No caso do nosso serviço específico, ele não é um serviço de crédito, ele é um serviço pré-pago, ou seja, o cliente deposita o dinheiro dele nessa conta e aí sim ele pode transferir, pagar a conta, mas efetivamente é um sistema de banco, de colocar o dinheiro na sua conta corrente virtual e dali você utilizar. Ele não você não está dando crédito. Em relação ao fim do papel moeda, a gente falou aqui da tendência de pessoas já falarem que em 2030 acabaria o papel moeda. Isso é fato? Quer dizer, é algo que esse tipo de ação constrói ao longo do tempo? Sim, essa é uma ação em conjunto com tudo que a gente já falou aqui que constrói. Existem alguns países que eu diria que praticamente acabaram com o papel moeda. Se você for para determinados países nórdicos, exemplo Dinamarca, Noruega, você vai ver bancos que até no troco não vão te dar em moeda, eles vão te dar em crédito. Então isso sim já está acabando em determinados países nórdicos na Europa. No Brasil 2030, eu acredito que se tudo isso que a gente está falando acontecer, eu realmente acredito que é uma bela projeção que talvez seja viável, sim. A tendência que você vê realmente acontecendo em países muito desenvolvidos. Eu particularmente, eu não sei se no Brasil, em 15 anos, a gente conseguiu fazer a virada tão grande. Então, acredito que, com certeza, o espaço para a penetração, para o crescimento de mobile payment, né, de modelos eletrônicos de pagamento, vai crescer exponencialmente e eu tenho certeza que vai ser muito maior do que ela é hoje. E o Brasil é um dos países com maior tecnologia bancária do mundo, mesmo assim a gente não acabou com as transações em papel. Então acho que tem uma barreira um pouco cultural
passa também por uma parte da questão do mercado informal, né? Até você formalizar o mercado de trabalho. Então tem uma etapa que eu acho que vai vencer antes de chegar aos níveis dos escandinavos. Agora, em termos de uso de telefone celular, quer dizer, a telefonia móvel também expandiu muito, né? E muito rápido no país, por conta de uma demanda reprimida. Então, é interessante você ver a junção do celular com o cartão e com o banco, para você pensar numa integração e na chegada a uma parcela da população que até então estava desbancarizada. Exatamente. Você pensa que, segundo o último IBGE, o Brasil, das 200 milhões de pessoas, você tem 160 milhões de usuários de telefone, né? E mais de 60% o acesso à internet, por exemplo, se dá através do telefone. Então, o nível de penetração que você já tem de celulares, né? O nível de crescimento do mercado móvel nos últimos anos. Esse último ano desacelerou um pouquinho, até um pouco. Porque a economia desacelerou, né? A economia desacelerou de uma forma geral. Mas se efetivamente você tem um dos maiores níveis de penetração do mundo e dos maiores mercados de telefonia do mundo é o Brasil. Então é um mercado pujante, um mercado que tem tudo para crescer, e o desafio das operadoras exatamente é conseguirem crescer também em outros negócios laterais, né, que a gente chama, que não é só efetivamente o bolso de telecom, mas é conseguir integrar o ecossistema dos serviços móveis com serviços de pagamento financeiro, serviços de música, serviços de entretenimento, ou seja, todo o ecossistema envolvendo o mundo do celular é onde as operadoras têm crescido e se desenvolvido. E tem uma coisa importante que é o seguinte, quanto mais você eletronifica um país, você aumenta o potencial de crescimento do PIB. Então, existem alguns estudos que nós fizemos na Mastercard que para cada 10 pontos percentuais de eletronificação do país, você tem o potencial de crescer até 1% do PIB. Ou seja, até um fator gerador de crescimento do país. Bem, a gente está falando de um mundo de possibilidades, mas infelizmente... E tudo na palma da mão. Exatamente. Mas infelizmente nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Flávio. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para rioinfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 989904709. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br ou pelo www.youtube.com/alerjtv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.